confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente fazer o sininho, fazer a introdução. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos abençoe, abençoe o grupo, nos auxilie ter insights, ter compreensão, ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush. Namastê. Vamos lá. Então, hoje dá um início, né, no livrinho. Foi mandado o PDF, né, da própria editora para vocês. Então, né, para quem está chegando agora, né, Paul Bruto, ou PB, como a gente se refere, a gente não fala Paul Bruto, a gente fala o PB, né, que é a forma como o pessoal antigo dele, os estudantes dele chamam, né. Então, ele nasceu em 98, 1898, né? E fez a grande passagem, ou Mahatsamadhi dele, em 1981, né? Então, ele viveu 83 anos, bem vivido, foi um ser iluminado, com 60 e poucos anos, ele teve a iluminação definitiva, né? Ou Sahaja Samadhi, ou permanência, né? Ou ser desperto que fica permanentemente desperto, né? Deixou muitos livros escritos, antes de ser iluminado também ele já tinha livros escritos, famosos, né? Ele foi best-seller na época dele, na época que só tinha papel, não tinha YouTube, não tinha TikTok, né? Então ele já era famoso aí com os livros dele que ele escreveu, A Índia Secreta, né? Que é um super conhecido, e depois o Egito Secreto, né? Então, para quem gosta de ler, também fica a dica aí. Depois ele escreveu bastante livros, depois de uma época que ele já tinha alcançado um grau maior já de iluminação, ou já iluminação, aí ele escreveu uns livros mais profundos, mais técnicos, né? Tem que lembrar que também ele era jornalista e gostava de escrever, mas todos os escritos dele são excelentes, né? Aí ele escreveu a Sabedoria Oculta Além da Yoga, e depois escreveu o Eu Superior, e Além do Eu Superior. É mais ou menos isso os títulos, tá? Eu não sei se é nessa ordem aí, acho que sim. Sabedoria Além da Yoga e depois a Sabedoria do Eu Superior. São livros bastante didáticos e para quem gosta de ler e se aprofundar, né? E depois disso ele parou de escrever, assim, de escrever livros, né? Aí ele ia fazendo anotações de todos o que o eu superior mandava para ele, ou que ele trazia lá das fontes mais profundas desse universo nosso aqui, ou seja, dos planos sutis, né? E aí ele trazia e escrevendo, escrevendo, classificou, e depois depois quando ele fez a passagem, ele deixou esse encargo para os estudantes mais próximos dele, encarregado de organizar esse material e fazer o que chama hoje notebooks, né? São 3 em português, e os outros, acho que é 11, são 14 todo, né? Estão em inglês, né? Mas para quem lê inglês também pô, é fácil, porque tem o site que chama a ONG do PIB lá, a filosofia, né? A ONG lá lá nos Estados Unidos, e é fácil acesso, é só entrar no site e acessar todos os arquivos que tem do PIB, é livre acesso, até o que não foi escrito, né? Mas então é isso. Então vamos dar início, né? Esse livro aqui é um compêndio, né? Ou seja, são várias partes desses livros que são chamados notebooks deles, né? Então fizeram uma coletânea e deram o título de A Realização da Alma, né? É bem auspicioso o título, né? E, e todo o material que está aqui como é que fala? É ouro, né? Assim, para quem está buscando, para quem é buscador, para quem está estudando, esse material é ouro. Então vamos lá, vamos dar boa noite para quem chegou agora, o Lois, bem-vindo, Lois, alegrias, está com a gente aí.
O Nitirei também está aí. Boa noite, Nitirei. Então tá. Então são 8 capítulos, né? São 8 capítulos que tem esse livro. O primeiro capítulo chama O Mistério, divide em 3 tópicos, né? O eu superior, o reino do céu está dentro, sempre aqui e agora. Então vamos lá. O primeiro parágrafo, para quem tá acompanhando pelo livro, é página 15. Todas essas pequenas mentes que. Deixa eu passar aqui para. Não, eu nem ativei. Todas essas pequenas mentes que povoam o universo e estão ativos no reino da natureza não poderia ter passado a existir a menos que houvesse uma mente originária universal. Elas apontam para a existência, falam silenciosamente de sua origem divina. A noção materialista de que centros individuais de vidas inteligentes pudessem ser produzidos por matéria, né, que está entre aspas, não inteligente, é um absurdo completo, né? Então ele já começa, o nosso livrinho aqui, o nosso estudo já começa falando sobre o mentalismo, né? Tem que lembrar que toda a filosofia do PIB é baseada no mentalismo. O que que é o mentalismo? O universo, ou seja, tudo que existe, inclusive nossos corpos, né, que está existindo aqui agora, pertence à mente, né? Mas não a tua mente ou a minha mente. A minha mente, a sua e a mente de cada um aqui faz parte desse universo, mas é a mente de Deus, né? Então é mente com M maiúsculo, né? Então todos nós estamos dentro dessa consciência cósmica, dessa mente cósmica que as religiões chamam de Deus, né? A situação humana é um paradoxo. Somos ao mesmo tempo habitantes de um mundo de realidade e também de um mundo de aparências. Uma vida humana verdadeira deve abraçar ambos os aspectos. Deve ser espiritual, bem como física. Deve integrar o intuitivo, bem como o intelectual. O que que ele está falando aqui para nós, né? Que nós devemos, né? E estamos aqui num corpo, então essa vida nossa aqui tem importância, né? Porque é através dessa vida aqui que a gente vai lapidando aquilo que a gente chama ego, vai aprendendo, né? Através de todas as situações que acontecem, mas que para ela ser completa, ao mesmo tempo nós temos que estar ligado à nossa parte espiritual ou à nossa parte mais sutil, né? Isso sempre, né? A busca é isso, né? Manter isso presente 24 horas por dia durante todo sempre, né? Essa é a busca, né? Aqui, aqui, do jeito que ele fala aqui, ele está falando para ele mesmo, né? Quando ele fala ele tem uma existência dupla, ele está falando dele mesmo, né? Ele tem uma existência dupla com a parte frontal de sua consciência no tempo e a parte real fora do tempo. Todas as misérias e infortúnios que possam afetar ou atingir uma parte não farão nenhuma diferença para a tranquilidade abençoada que reina permanentemente na outra, né? Mas isso é para quem já atingiu um nível, né? Um nível tal que você está permanente no seu centro, né? Ou está a maior parte dentro do seu centro e não sai disso, né? Mesmo que seja através de esforço, né? Atenção. E você vive a vida normal, né? Como qualquer pessoa, tranquilo, faz tudo o que tem que fazer, porque é isso que tem que ser feito, né? E, e ao mesmo tempo, internamente, no seu próprio centro, a paz está reinando, né? Pode acontecer o que acontecer, de qualquer coisa, qualquer infortúnio ou qualquer situação, você não perde essa paz, né? Porque você está centrado, né? E essa paz e esse centro a gente pode conseguir através do esforço, né? Quando Quando isso é permanente e sem esforço, é o que a gente vai chamar de sarraja ou de ser iluminado ou liberto, né? Mas enquanto que a gente atinge essas dimensões ou atinge esses estados através do esforço, nós não somos iluminados, né? Não no sentido estricto da palavra, né? Estamos a caminho, né?
Mas é importante o esforço, né? Sem o esforço a graça não vem. Aqui já entra o outro subtópico desse capítulo, né? Que ele intitulou Mistério aqui. E aí chama o eu superior. O eu superior é um termo ao qual a experiência passada não pode atribuir nenhum significado, mas talvez você tenha tido momentos estranhamente belos, dos quais tudo parecia estar tranquilo, nos quais o mundo etéreo do ser parecia mais próximo de você. Bem, naqueles momentos você havia sido elevado ao eu superior. Dentro da filosofia do Pibi, né, às vezes o termo eu superior está se referindo também ao grande espírito, ou aquilo que a gente chama Deus, né? O Isvara, o Brahman, o Atman, ou Olorum, né? Não importa o nome, né? E outras vezes tá se referindo também ao eu individual, né? Aquela essência nossa individual emanada aqui, que somos nós agora, né? Somos esse eu sou aqui, né? Óbvio, tirando o ego, né? Tirar o ego, esse eu sou é a própria essência, mas enquanto está com o ego, está contaminado, então ainda não está limpo o suficiente, né? Para se perceber. Mas todos nós, né? Dentro dessa mesma existência, já tivemos momentos de lucidez plena ou momentos de alegria plena, né? Não porque comprou um carro, comprou um não sei o quê, né? Mas, assim, espontaneamente, ou porque estava observando a natureza, em frente no mar, em frente numa floresta, ou porque tomou medicina, tomou medicina, expandiu a consciência e, né? E teve aquele vislumbre. Então, a gente também chama isso de vislumbre dentro dessa filosofia, né? Vislumbre é quando tem um flash da realidade, né? A realidade, o que nós chamamos de realidade, é aquilo que transcende esse mundo tridimensional nosso, né? Não que esse mundo não exista, né? Mas esse mundo só é um pequeno reflexo desse universo gigante, né? Dentro dentro dos planos sutis que existe, né? Eu estou falando e estou repetindo porque tem bastante gente que está chegando agora, né? Dentro dos estudos, então eu acho que é importante para eles acompanhar também, e poder ir entendendo esses termos e todas essas falas, né? É para entender o que eu estou falando e dentro desse esquema todo da filosofia do Pibi, né? É só imaginar, né? O universo todo, né? A realidade mesmo, né? A realidade última, aquilo que a gente chama consciência cósmica, ou aquilo que transcende, né? É, a gente pode fazer uma analogia com o oceano, né? E esse mundo nosso são as ondas que estão aparecendo, né? Que aparece dentro desse espaço-tempo, né? E que a gente olha, vê o tempo, vê o espaço, e estamos aqui, né? Alguém tem alguma pergunta ou comentários? Então seguimos. O eu superior é o ser interno ou verdadeiro do homem ou da mulher, né? Da pessoa, refletindo o ser e os atributos divinos. O eu superior é uma emanação da realidade suprema, mas não é nenhuma divisão, nem um fragmento separado dela. É um raio brilhando, mas não é o sol em si, né? Então, aqui ele está falando desse eu superior individual, nossa essência, nossa alma, nosso espírito, né? É, e, e nós sempre fomos isso, né? Sempre seremos isso, né? Não tem como ser diferente. É que nós estamos sob a atuação desse corpo, né? Desses corpos, corpo físico, corpo etérico, né? Astral e mental, dentro desse mundo. Então, nós é, por um, por uma força também da própria criação, quando a gente encarna, né? Então tem um velamento, e dentro desse velamento a gente acaba esquecendo, né? Esquecemos que somos consciência e espírito, que somos divino, e se envolve com a personalidade e acaba acreditando que é essa própria personalidade, né? Esquecendo que nós somos divino. A personalidade
só é o veículo que nós nos expressamos dentro desse mundo, né? Desse mundo 3D aqui, né? E no astral também, né? É, e aqui é muito importante, aqui tem uma fala, né, lá, a última frase desse parágrafo, e é um raio brilhando. Sim, é um raio brilhando, né? Então, isso é muito importante. É um raio brilhando, mas não é o sol em si mesmo, né? E por que que ele frisa isso? Porque teve, acho que no passado, para quem já vem buscando há muito tempo, deve ter pegado uma fase ali daquela, esqueci o nome do que o pessoal fala, dentro dessa nova era, né? Mas isso há uns 30, 40 anos atrás, ou talvez um pouco mais recente, né? E até hoje ainda tem algumas pessoas, né, daquilo que eu sou Deus, né? Isso é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta, né? Então, esse que é o cuidado para não inflar o ego, né? Por isso que essa última frase é importante, porque nós somos esse divino, somos parte desse Deus, mas tal como o sol, né? Cada um de nós é um raio de sol, é uma expressão daquilo que a gente chama Deus, daquilo que é essa força que criou todo esse universo em nós, né? Mas não somos o sol em si mesmo. Não sei se dá para entender isso, né? Somos um raio desse sol, né? Uma expressão desse divino, expressão desse Deus, uma expressão dessa força, dessa força criadora, mas não o próprio Deus, né? Então isso é importante ficar claro dentro do mental, né? Para que não crie uma infração de ego e às vezes muita gente dentro da busca por falta de ou de conhecimento, né, ou de sabedoria ou de orientação, né, às vezes entram dentro dessa corrente que é uma corrente que não é verdadeira numa parte, mas não na sua totalidade, né? Quando fala você é Deus, é verdadeiro, mas é Deus, né, uma parte desse Deus, né? Mas não separado dele, né? Como o sol, né? O raio do sol existe e faz parte do sol, né? Ele não está separado do sol. Mas o raio do sol não é o sol na sua totalidade, né? Eu acho que eu consegui explicar. Se alguém tiver dúvidas, sempre que tiver dúvida ou tiver perguntas, podem fazer. Só levanta a mão, a gente para e estamos respondendo. Isso aqui é um estudo, né? Então é importante que não fique com dúvidas. E eu sei que o tema é profundo. Dá para me ouvir, pai Zé? Tô. O senhor falou sobre os raios, seriam como diz nas leis herméticas, que a gente parte de uma fonte criadora e aí viaja pelas dimensões, né? Como diz também lá no estudo do Kybalion, que como o Sol se dispersou dessa fonte criadora e aí chegou nesse planeta e era escuridão e aí ele se apresentou e ali formou uma realidade dual, né? Onde tudo era dual. E também diz que a gente é parte dessa fonte criadora também, que viajou pelo universo, né? Pelas dimensões e chegou nesse planeta e se estabeleceu no corpo físico, por exemplo, que é o que a gente tem agora. Esses raios seriam mais ou menos essa analogia também às leis herméticas ou são coisas dispersas assim? Porque quando o senhor fala dessa energia, eu entendo um pouco assim, desse raio. Deu pra... Tem semelhança sim, porque a verdade é sempre uma, né? Não tem duas verdades, né? Existem formas diferentes de expressar a verdade. Lá Grécia, Platão, Sócrates e o Parmênides, e agora esqueci um outro lá, ele já expressava essa verdade. Essa mesma verdade já existia no Egito Antigo, né? Dentro dos ensinamentos de Osíris, de Horus, de Ísis, já existia, ainda existe, mas hoje está mais calado, mas existiam as grandes escolas lá. Na Índia, isso já existe também. Tudo isso há mais de 7.000 anos, 10.000 anos já existe. Então, mas o que eu estava trazendo aqui não era tão amplo, era mais enxuto para entender o eu superior em si mesmo, né? A gente não está falando da criação, né? E nem da formação desse planeta, né? A gente está falando da própria essência divina. O estudo é em função disso. Pode ser que numa outra hora a gente amplie. Mas primeiro
com a fonte, assim, né? Primeiro vamos conhecer esse eu sou, né? Esse eu sou que cada um é, e aí todas as coisas se revelam. Aí vai dar para entender o que que é esse planeta, por que que todo esse processo de jogo kármico, né? Mas o estudo está mais baseado aqui dentro daquilo que a gente chama da realização da alma, dentro desse tópico, tá? Tá bom, gratidão. Gratidão. Se alguém pudesse imaginar uma consciência que não objetiva coisa alguma, ou seja, que não deseja coisa alguma, né? Mas que se mantém na sua própria pureza nata, uma felicidade além da qual é impossível ir-se, e um eu que é invariavelmente único e o mesmo, a pessoa teria a ideia correta do eu superior. Então, o eu superior é isso, né? Aquilo que é transcendente e dentro de si é a própria pureza, né? Então, isso é a manifestação, né? Aqui, possivelmente, ele está falando é, da fonte criadora, né? Mas o nosso eu superior também individual, transcendendo além da alma, ele também é imutável, eterno e puro, né? A nossa essência que se manifesta como uma alma, né? Ou como Jiva Atma dentro das escrituras hindus, né? E que somos nós aqui que daí se manifesta como um corpo físico, etérico, emocional, que somos nós aqui nesse momento, e esse aglomerado, né, de corpos, né, de corpo físico, corpo etérico, corpo emocional e corpo mental, que forma a personalidade. Então, todas essas forças formam aquilo que a gente chama de personalidade, que por sua vez é aquilo que a gente conhece como ego. E quando você está identificado com essa personalidade, com esses corpos, você está totalmente egóico, né? Quando você já consegue observar, já está, né? Depois de prática, depois de atenção, depois, né? Depois de muito tempo, ou já de outras vidas que já trazem isso, não importa, né? Você já consegue observar todos esses movimentos dentro de si mesmo, você já está numa posição de testemunha, né? Você já está numa consciência de olhar a si mesmo, né? Não só estar identificado com essa personalidade que é totalmente egóica, né? Mas é um instrumento, né? É um instrumento bom. Se você tiver consciente, é uma coisa linda. Se não tiver consciente, se não tiver consciente, o cavalo faz o que quer e leva para onde quiser. Que também é outra metáfora para os corpos tridimensionais, que são os cavalos puxando a carruagem. Os seres humanos estão enraizados na mente suprema através do eu superior, o que, por sua vez, participa, por um lado, de um relacionamento com o mundo vibratório e, por outro, de uma existência que está acima de todas as relações, né? É, acho que para quem está começando, todas essas frases é estranha, mas não se preocupa, daqui umas 4, 5 encontros vocês já estão familiarizados, vai lendo um pouquinho também, deixa, deixa, deixa o mental ir acostumando com os termos, ir acostumando, entendeu? Não precisa fazer muito esforço, entendeu? É só ir mastigando, entendeu? Vai mastigando que uma hora engole naturalmente. É que nem você põe o alimento na boca, você vai mastigando, quando você vê, você já engoliu, né? Você não fica pensando, agora eu vou engolir. Não, você vai mastigando e vai. É a mesma coisa. É, e conhecimento é a mesma coisa. Vai mastigando, sem pressa, sem acelerar. Daqui uns 4, 5 encontros já estão todo mundo já fazendo perguntas, já entendendo pelo menos uma grande parte. E não tem tempo, né? Não tem tempo. A gente vai estudando enquanto quiser estudar, né? Ninguém é obrigado, né? Então a gente vai estudando, 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 estudando. Então eu vou reler, né? Os seres humanos estão enraizados na mente suprema através do eu superior, no qual, por sua vez, participa de um lado de um relacionamento com o mundo vibratório nosso aqui e por outro de uma existência que está acima de todas as relações. Então, essa essência, esse raio de sol que somos nós, esse Atma, né? Esse espírito divino que somos cada um de nós, está enraizado nessa mente suprema, ou nesse sol, nessa consciência cósmica, nessa mente cósmica, que é o todo, né?
e que, por sua vez, a gente participa daqui também, todos estão participando, né? E, por outro lado, também essa essência é transcendente, né? Ela está fora de todas essas relações nossas aqui no dia a dia, né? É o paradoxo, né? Ao mesmo tempo que ela se manifesta e está aqui, mas essa parte transcendente, ela está isenta, né? Mas ela está ligada através dessa alma, né? Que por sua vez está ligada a esses corpos e que está interagindo aqui, está aprendendo e tá no desenvolvimento de uma individualização também, né? De tomar consciência de si mesmo. Esse é todo o objetivo. O negócio é simples, é só tomar consciência de si mesmo, se reconhecer como um ser divino, pronto, acabou a busca. E manter isso permanente, né? Aí que é outra coisa. Mas em si é simples, né? Mas, mas para fazer isso e manter isso, é um esforço gigante, é um trabalho de Hércules em vários sentidos, né? Também é importante, tem uma série de vídeos lá dentro do GMF lá, que são os trabalhos de Hércules, né? Para quem se interessar a ver, então um estudo muito bom lá, é um trabalho, um estudo que a gente fez através do livro do Trigueirinho, né? José Trigueirinho Neto, que foi um, foi não, né? Foi que já partiu, né? Foi um filósofo também, dentro dessa linhagem do Pibi também, né? Mas daí ele traz uma outra corrente, uma outra visão, ele expande mais, né? Mas todos os três estão dentro da mesma corrente, né? Pibi foi discípulo do Ramana Maharishi, né? O indiano, um grande maestro que se auto-iluminou sozinho. Esse sem comentário, o Pibi, por sua vez, um grande ser também que se iluminou, e por sua vez o Trigueirinho vem dentro dessa linhagem com o Pibi, embora ele fala muito pouco de Pibi, fala quase nada de Ramana, né? Mas sim, a gente sabe pela história e pelos bastidores, né? Nem os sentidos, tampouco o intelecto pode dizer-nos algo sobre a natureza intrínseca dessa mente divina. Lembra que aqui está mente com maiúsculo, né? Mente infinita. Apesar disso, não somos deixados em total ignorância sobre ela, por intermédio de sua manifestação, o cosmo, né? Tudo isso que está aqui, podemos ter uma alusão sobre a sua inteligência com maiúsculo, né? Por sua emanação, a alma, podemos obter mais do que uma alusão sobre a sua beneficência, também com B maiúsculo, mais do que eu digo, porque a emanação pode ser sentida dentro de cada um de nós como o nosso próprio ser, enquanto que a manifestação está fora de nós e à parte, né? Então, essa emanação, todos nós podemos perceber, né? Isso aí é fato, basta se dar uma recolhida, né? Criar momentos que possam estar ficando em quietude, apaziguando a mente, né? Ou em momentos de estar observando a natureza, sentado, quietinho, né? Geralmente tem que estar quieto, né? E essa mente calar a mente o máximo possível, aí você começa a perceber essa emanação que está dentro de cada um de nós, que é a própria vida, né? Aquilo que a gente chama de vida dentro de nós e em todos os seres é a própria emanação do divino, né? Desse ser supremo, seja lá como da fonte criadora, de Deus, né? Como cada um queira chamar, né? Eu chamo de grande espírito, às vezes de grande mãe, né? Que é essa mesma emanação de vida aqui existindo, né? E cada um de nós está vivo, né? Ninguém tem dúvida de que existe, né? Eu espero que não, né? Todo mundo se fechar o olho, né? 10 segundos vai se perceber, né? Vai se perceber existindo, né? Quem está percebendo? É só fazer a pergunta. Quem está percebendo, né? Quem que percebe esse corpo, né? Eu, né? Só pode ser eu, né? Não pode ser o outro, né? Não tem o outro para perceber. É sempre eu, né? E aí todo o processo de busca é descobrir o que que é esse eu, né? Quem é esse eu de verdade, né? O que que é esse eu, né?
E aí vai, e aí vai se chegando, né? A medicina é um facilitador, né? Eu não estou fazendo propaganda de medicina, não, mas é que aqui todos fazem parte do grupo da medicina, né? Então é por isso que eu estou falando de medicina. Tudo que existe no tempo deve também existir na mudança. O eu superior não existe no tempo e não está sujeito à mudança. É uma verdade importante, né? Para a gente estar distinguindo o que que é real daquilo que não é real, né? É quando a gente chama aquilo que não é real, é que não tem existência em si mesmo, né? Depende da própria fonte para existir, né? Então, tudo que existe no tempo, dentro da manifestação, dentro do tridimensional, os nossos corpos físicos, tudo, qualquer coisa, uma estrela lá, mas uma estrela, ela pode durar milhões de anos, mas um dia ela extingue, né? Um dia ela deixa de ser estrela, né? Um dia ela se apaga, né? Então, tudo que é fenomênico é sempre transitório e está sempre em mudança, não para nunca de mudar, né? E é a dinâmica dessa nossa tridimensionalidade aqui. Isso aqui está sempre em mudança, mas é tão rápido e os nossos sentidos não é feito para perceber essas mudanças que a gente pensa que tudo é contínuo e tudo é estável, né? Mas isso só é porque a nossa mente, né, os nossos olhos, né, que vê, né, nossos órgãos do sentido e a mente capta, já está tudo feito para captar como fosse tudo estabilizado, tudo existindo, tudo dentro de uma continuidade, né? Mas isso é somente porque a gente percebe esse mundo através da nossa mente, né? E desses órgãos dos sentidos. Perguntas? Tudo fácil até agora? Essa é a essência. Próximo parágrafo, o último da página 17. Essa é a essência permanente de uma pessoa, seu verdadeiro eu em contraste com a sua pessoa efêmera. Quem quer que entre em sua consciência entra na atemporalidade, uma experiência maravilhosa, na qual o fluxo de prazeres e dores chega ao fim em absoluta serenidade, na qual os arrependimentos acerca do passado, a impaciência com o presente e os medos do futuro são desconhecidos. Você vê qual que é a vantagem de chegar aí? Né? Seus problemas acabaram. Não há mais problemas, né? Porque tudo deixa de ter significância, né? Como uma coisa concreta, né? Não é que você fique indiferente, não é que você fica, porque você conhece aquilo que está além, né? O que é o substrato que mantém esse mundo existindo em todas essas formas, em todas essas dinâmicas, e todos esses movimentos, né? Que tudo isso é somente tal como, né, as ondas do mar. O próprio mar mesmo está lá estabilizado e em paz, né? Mas as ondas na superfície estão existindo. E esse é o nosso mundo aqui, né? Então, quando se alcança esse estado, nem que seja por alguns segundos, através de meditação, ou alguns minutos, ou seja, através de medicina, ou outras técnicas, né, de pranayama, de japa mantra, né, de ficar repetindo mantras, não importa, né? Ou através de yoga, de asanas, ou seja, de posturas. Como você vai alcançar, isso é particular de cada um. Normalmente a gente vai fazendo as coisas com aquilo que a gente tem mais afinidades, porque já adquiriu isso em outras vidas, né? E é sempre o melhor caminho ir por aquilo que já tem um pouco mais de facilidade ou familiaridade de outras existências, porque isso, né, acaba sendo um facilitador, né? Se não desiste, né? Acaba desistindo, né? A não ser que o impulso da alma ou do espírito seja muito forte, né? Se for fraquinho, não vai conseguir, não vai. Porque normalmente a gente está no mundo de acelerados, né?
que as coisas têm que ser 1 minuto, né? Se for mais que 1 minuto, ninguém já quer mais ver, né? E aí a pessoa quer meditar 15 minutos, medita 4, 5 dias, fala, não aconteceu nada. É. Ai, ai, sendo que, né, a busca do estado meditativo, quer dizer, na realidade você não está meditando, né? Você está fazendo uma prática e essa prática vai te levar àquele que a gente chama de estado meditativo, né? Quando bem sucedida a prática, né? Depois de muitos anos, né? Ou meses, né? Depois de alguns meses já começa a sentir pelo menos um pouco mais de tranquilidade, né? A não ser que a pessoa já venha, né? Já traga isso de vidas passadas, né? Então, tudo aquilo que é alcançado numa vida, aquilo não se perde, né? Então, quando reinicia a busca, aquele patamar é novamente aquilo que você já adquiriu, faz parte da alma, né? E aí se torna um facilitador para alguns que já, né, já vêm nisso de várias vidas, né? Mas todos nós um dia temos que começar. E se estamos aqui, né? Estamos aqui, estamos estudando e por algum motivo estamos tendo interesse em todo esse processo, é porque, né, em outras vidas já trabalhamos isso e porque também, né, a nossa alma, né, a alma de cada um, de alguma forma já está desperta e tá impulsionando, né, esses corpos da tridimensionalidade aqui para acompanhar esse despertar, né? Mas as coisas que acontecem em nível profundo, ou seja, a nível de alma ou a nível de essência, dificilmente a personalidade com o cérebro dentro do cérebro físico vai ter acesso, né? Mas, mas então como é que eu vou saber o que que eu estou fazendo está tendo resultado, né? É uma pergunta válida, né? É simples. Você se torna um ser que está mais em paz, né? Está mais em paz, está mais coerente, tá mais elegante, está mais educado, né? Está mais bonito, como diz a Gina aqui, né? Já não se irrita, né? Já não fica irritado, ou se fica, consegue perceber o movimento da irritação e já não deixa ela progredir, e assim vai, né? Né? Dá para perceber, sim. Aquele elemento em sua consciência que lhe permite entender que você existe, que o faz pronunciar as palavras eu sou, é o elemento espiritual aqui chamado eu superior. É realmente seu ser básico, pois as três ações, pensar, sentir, querer, são derivadas dele. São ondulações se espalhando a partir dele. São atributos e funções que a ele pertencem. Mas na maneira habitual como pensamos, sentimos e agimos, essas atividades não expressam o eu superior, porque elas estão sob o controle de uma entidade diferente, o ego pessoal. Oh, 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 oh. Deu para entender o parágrafo, né? Mas vamos Mas vamos esmuiçar ele, que é para. O ego não gosta muito. Começou a falar de ego, o próprio ego já começa a se mexer, já começa, né? Lembra o que que é o ego? O ego é essa personalidade junto com todos esses corpos. A consciência, eu sou, não é o ego, né? Então, mas enquanto ela está identificada, ela é egóica. Enquanto você não consegue, né, ter essa desidentificação, nem que seja parcial, você, você você reage pensando que é só a consciência. Não, mas você está sob todas essas influências da personalidade e dos corpos, né? Então, o que que ele está falando aqui de importante para nós aqui, né? Ele está falando aquilo que permite que você existe, né? Que faz você pronunciar eu sou, né? É essa essência, né? É essa alma. Você é essa alma. Não tem como você não ser essa alma, né? Não tem como você não ser eu sou. Eu sou, eu sou, né?
e que nos impulsiona, né? É o que faz a gente agir, pensar, né? E querer, né? Sentir e querer, que ele coloca, né? É nós, né? É cada um aqui agindo, né? Só que enquanto você está agindo, pensando e sentindo de uma maneira comum, né? Ou seja, totalmente identificado, aí já não é o próprio eu, né? Aí está sob o controle daquilo que a gente vai chamar de ego, né? Ou aquilo que é a personalidade, né? Então, todo o nosso trabalho, né? Primeira parte do trabalho é estar se percebendo, é tomando consciência de si mesmo dentro desses corpos, né? Perceber as emoções, é o que é falado também dentro da medicina, né? Os seres espirituais que vêm em terra, né? Através de incorporação, ou seja, através de Preto Velho, Caboclo, Exu e outros seres, estão sempre falando a mesma coisa numa outra linguagem, né? É óbvio, né? Nem todo mundo vai usar a mesma linguagem, mas estão sempre falando a mesma coisa, né? Perguntas? Ô, pai, Eu. o senhor não leu os dois primeiros parágrafos. Eu pulei? Pulou. Rapaz. Eu já achei que já tinha lido, por isso. Achei que eu que tinha Ah, perdido. tá. Agora eu entendi por quê, porque esse parágrafo aqui é muito importante e eu e ele está todo grifado, né? Quando eu li esse livro a primeira vez, eu já grifei tudo e já vim direto aqui, porque isso aqui tem uma importância muito grande. Mas gratidão, vamos pegar os dois primeiros parágrafos aí. Grato pela observação. Nós todos pensamos, experimentamos, sentimos e nos identificamos com o eu. Aqui ele coloca o eu minúsculo, né, e entre aspas. Mas quem realmente sabe o que ele é? Para isso, precisamos olhar para dentro da mente, não para o seu conteúdo, como os psicólogos olham, mas para o que ela é em si. Se perseverarmos, poderemos encontrar o eu, né, maiúsculo, por trás desse eu pequeno, né, ou por trás desse ego, por trás dessa personalidade, né? É aquilo que a gente já estava falando aqui, né? Todos nós já experimentamos esse eu pequenininho, todo mundo sabe, sente, percebe, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Ninguém duvida disso, né? Até aí tá muito simples, né? Então, e aí tem várias técnicas para a gente estar encontrando esse eu aí, né? Meditação é uma delas, né? Para quem tem dificuldade de acalmar a mente, já ir direto para a prática de meditação. Aí tem a respiração, alguns sistemas de respiração que não tem riscos, né? Depois, numa próxima oportunidade, a gente pode estar falando sobre isso. Se alguém quiser saber, deixa lá a pergunta e a gente explica para a próxima aula, para o próximo encontro, né? Ou através de japa, né, que são mantras ou qualquer ideia semente. Não precisa ser mantra indiano, pode ser qualquer ideia semente. Pode ficar numa ideia, eu sou luz, por exemplo, eu sou luz, né? Mentalmente ou falando, né? Também vai funcionar do mesmo jeito, né? E por quê? Para acalmar a mente é necessário, né, manter um único foco de pensamento, ou seja, você vai unidirecionando ela, seja através da respiração, observando a própria respiração, ou através de alguma palavra semente, ou seja, mantra, pode ser mantra também. Para quem já tem algum mantra de preferência, pode ser mantra também. E aí ela vai se direcionando, vai se acalmando e vai ficando, né, numa única direção. Todo o trabalho, né, a maior parte do trabalho no início é trazer essa mente para uma única, ou seja, trazer a concentração nessa mente, né? Trazer atenção, concentração, que é o primeiro estágio, né, para que a mente possa ficar unidirecionada para depois entrar no estado meditativo
verdadeiro, né? Porque o estado meditativo verdadeiro é quando a mente está totalmente unidirecionada e não tem mais nenhum pensamento. Você está pensando luz, 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 não tem mais nem nada fora a luz, não entra mais nada, né? Porque daí, a hora que ela está unidirecionada naquela palavra, lá, quer dizer, toda palavra é um pensamento, né? Ou imagem também é um pensamento, né? Seja lá aquilo que você escolheu, ela está totalmente ali, não há mais nada. Aí sim, a contemplação, ou aquilo que a gente chama de samadhi, né, pode ocorrer, né? Antes disso, não é impossível ocorrer, né? Através das técnicas, né? E muitas vezes também através da toma da medicina, né, da ayahuasca, ou rapé, ou outras medicinas que alguém possa utilizar. Se você não consegue acalmar, né, se essa mente não tem capacidade de se concentrar minimamente, de manter um foco, vamos assim chamar, né? Mesmo com medicina, você não consegue transcender, você consegue expandir, né? Não confundir expansão dentro da própria mente, né? Dentro dessas dimensões que nós estamos aqui, seja ela seja ela no plano etérico ou no plano astral, né? Ou até mesmo no plano mental, mas você não transcendeu, né? Você ainda está dentro dessas dimensões tridimensionais ainda, porque a dimensão tridimensional envolve isso que eu falei, né? Mas existem dimensões que transcendem esses três estágios aí, né? O mental, físico, etérico e astral, né? Óbvio que tem dentro de mental, do mental sutil, né? Além desse mental basicão, que é onde a gente está aqui percebendo essa realidade, a própria mente tem a mente pura, né? Se você chegar ali também, ali já tem uma transcendência é, importante, né? Também já é um estágio bem avançado, né? E às vezes dentro da medicina se consegue chegar dentro dessa parte sutil dentro da mente pura, né? E às vezes até transcendendo. Mas aí é de cada um. E por que que eu estou falando tudo isso? Porque não adianta só tomar a medicina, né? Adiantar, adianta, porque você está limpando, está purificando, e tudo isso também vai fazendo com que a mente acalme, né? Mas a partir do momento que você começa a prestar atenção em você mesmo e começa trazer essa mente para uma concentração, para uma atenção, né? Isso se faz durante o dia também. Atenção você tem durante o dia, né? É só você, né, tá atento, tá observando, tá vendo, tá consciente que tá observando, que tá ali, tá. Isso é uma prática diária, né? Óbvio que no início você não vai conseguir fazer isso, né, às 24 horas, né? E nem as horas que tá no estado de vigília e acordado, vamos falar assim, né? Mas com o treino, né? E com essa busca, e tá sempre buscando estar atento, estar com atenção, essa mente vai se tornando concentrada, né? E apaziguada, né? E a própria e o próprio trabalho interno de alimentação, de bebidas, né, daquilo que você bebe. Eu não estou fazendo crítica, não, eu estou conversando, estamos conversando e estamos passando o ensinamento do PIB, né? Através daquilo que você se alimenta, daquilo que você ingere, né, seja lá o que for, tudo isso torna a sua mente, né? A mente sua é aquilo que você come também, né? Não pode esquecer disso, né? E você vai falar, Marcão, mas o que que tem a ver a mente com a comida? É por incrível que pareça, a tua mente é aquilo que você come. Se você, se você começa a olhar, né, partindo dessa visão, dentro dessa filosofia do PIB, dentro desse ensinamento, né, que nós estamos dentro da mente do mundo, né, e essa mente do mundo é a fonte criadora, né, o Deus criador, né? Então tudo aquilo que alimenta essa mente individual agora, né? Essa mente individual está dentro da mente maior, né? A nossa existência está dentro da existência maior.
Até aí isso é óbvio, né? Nós existimos dentro de uma existência maior. Isso não tem mistério, né? Só se olhar todo o universo, você está existindo dentro desse universo. Então, a tua existência, a minha existência, estamos dentro de uma existência, de uma vida maior. E a própria vida está, aquilo que eu chamo de vida dentro de mim, né? Tá dentro dessa vida maior, né? Que é o todo. É isso. E aí vai se concentrando. Aí chega uma hora que tudo isso começa a iluminar, né? Mas às vezes, mas aí às vezes tem que tomar muita medicina e muitos anos, né? Também, né? Eu não estou falando que, não, que tomar medicina não resolve. Eu estou dizendo que se você, né, já vai praticando, já vai dando atenção, isso se torna um facilitador gigante, né? Isso é, te ajuda muito. Eu estou falando, e tudo que eu estou falando nesse sentido é por experiência, né? Isso aí não tem livro, não tem lugar nenhum. É experiência, né? É de saber, né? É de tomar medicina há mais de 30 anos tomando medicina, né? É, então eu já vi todas essas fases dentro do meu ser, né? E aí você vai percebendo e vai vendo, né? Que a partir do momento que você consegue concentrar a mente, aí você consegue atingir, né, níveis ainda mais sutis, né? Enquanto você, enquanto a mente tá o cavalinho, né? Aí tem aquela expansão e ela vai para onde quer e faz o que quer, né? E é importante a gente tá falando sobre isso, porque aqui o grupo, né, trabalha com medicina, né? Então, todos esses conhecimentos têm que ter utilidade prática também, né? Não é ficar uma coisa abstrata, dentro da própria vida, né? Do dia a dia, né? Dentro da existência, se você tem uma mente concentrada, com foco, né? E está ali, né, em plenitude, tua vida no dia, o teu dia vai ser sempre maravilhoso, né? Aconteça o que acontecer, as coisas estão sempre acontecendo, né? Isso não é porque você tá focado, concentrado, tá bem, que as coisas vão deixar de acontecer. Isso aí é uma ilusão, né? Mas as coisas vão acontecer, mas você está em plenitude. E está tudo bem, né? Tá tudo bem, no sentido que você vai ter a sabedoria necessária para interagir com tudo aquilo que está acontecendo sem reagir, né? Porque normalmente a gente reage, né? A pessoa passou lá no trânsito, xingou, você já xinga, o teu emocional já vai para não sei o quê, ou se você está andando a pé, a pessoa passa lá, tem uma poça d'água, espirra em você, então, vixe Maria, né? E aí vai, né? E aí vai. Perguntas? Então vamos ler o outro parágrafo. Eu já ia pular ele de novo, hein? Ele sentirá que esse eu mais nobre, na realidade, às vezes paira sobre ele. Isso é literalmente verdadeiro. Por isso nós o nomeamos de o eu superior. Quando ele fala eu, ele está falando dele mesmo, né? Então ele está falando, né? Eu sinto, né? Se fosse assim numa tradução, é óbvio que quem escreve nesse nível nunca vai falar eu sinto, né? Então, ele sentirá que esse eu mais nobre, então, em determinado momento, ou em quem pratica, ou por quem já atingiu um estado mais, já caminhou bastante, né? Às vezes pode sentir isso, né? Quer dizer, o ideal seria estar sentindo sempre isso, né? Que esse eu está presente no dia a dia, nesse estado de vigília, né? Então, como se estivesse pairando sobre você, né? Vai ter o próprio eu divino, né? Bem, eu vou ler mais um parágrafo e ler o último parágrafo dessa página e a gente para comentários e para perguntas. Há apenas um eu superior para toda a raça humana, né? Mas o ponto de contato com ele é especial e único e constitui a mais alta individualidade da pessoa. Vamos repetir. Há apenas um eu superior para toda a raça humana, né? Mas o ponto de contato com ele é especial
é único e constitui a mais alta individualidade da pessoa. Ou seja, dentro dessa manifestação desse universo, nessa consciência cósmica, esse é o eu superior desse universo manifestado, né? Aquilo que as religiões chamam Deus, que os hindus chamam de Isvara, que ah, é dentro das religiões de matriz africana, Olorum, esse é o Deus manifestado dentro dessa realidade que nós estamos aqui. Ele é a própria manifestação, né? Mas ao mesmo tempo ele é manifestado, ou seja, imanente, e ao mesmo tempo ele é transcendente, né? É aquela fonte da onde tudo transcendeu, né? Essa fonte, essa fonte se manifesta como, né, como essa consciência cósmica ou como, né, um Deus criador ou mãe criadora, e dentro dessa manifestação todas essas essências que está aqui, que somos nós, né? Cada um de nós que está aqui constitui uma individualidade, né? Isso que é importante, né? Dentro desse sol, né? Voltando novamente àquela analogia do sol, né? O grande sol e todos os raios, né? Então, cada um de nós é um raiozinho, é um raio, né? É uma expressão desse grande ser de, de todos, né? De todo esse universo manifestado aqui é cada um de nós. Mas, ao mesmo tempo, somos uma expressão. Essa palavra eu acho que é bonita e que nos faz entender, né? É, é, que é, que deixa eu voltar de novo. É que aqui já voltou tudo, eu já, nossa, você já estava vendo outras coisas aqui. Mas cada um de nós é a expressão desse ser. E sendo expressão, cada um de nós é diferente de qualquer uma outra pessoa, né? Somos expressão desse ser existindo, desse grande ser, dessa grande fonte, né? De Deus, né? De Olorum, de Brahman, de Atma, de Ushbu, né? Somos essa expressão desse ser aqui. Cada um de nós é a expressão dele aqui, né? Então, temos essa individualidade aqui, nos expressando aqui. É Ele mesmo expressando. Nós somos Ele mesmo e somos a expressão dele. Eu sou uno. Então, esse eu superior é cada um de nós existindo. Só que quando o ego está predominando, é muito difícil, né? Entender tudo isso daí que a gente está falando, ou até ou até acreditar, né? Mas tudo isso que está falando não é para acreditar, né? É para sentir, é para realizar, é para vivenciar, né? Aí, a hora que você vivencia, seja através de medicina, ou de práticas, ou de vislumbre, ou de sonho, aí você já sabe que você é, né? E aí é só manter isso. Ai, ai. É isso. Perguntas? Ai, esse parágrafo, o penúltimo, a gente consegue entender que esse fluxo, essa força vital, esse fluxo do grande espírito, ele é constante, né? Ele é constante, é um fluxo vital constante. E aí, quando ele cai aqui, cai não, né? Nós somos também esse fluxo vital constante, né? Só que todos esses corpos egóicos nossos, né? Porque essa força vital, ela é constante. Ela que faz com que a gente esteja vivo aqui. Então, ela é uma força motriz que impulsiona a gente o tempo inteiro. Só que por conta de todos esses corpos egóicos nossos, né, a forma que a gente interpreta tudo ao nosso redor, pensa, sente ao nosso redor, é como se fosse um bloqueio dessa força vital constante. E o trabalho todo é que a gente elimine todos esses bloqueios, né? Porque a força está ali, sempre constante. E a partir do momento que a gente vai sutilizando esses corpos egóicos,
essa forma de ver egóica das coisas, egóica eu digo no sentido assim, de tudo aquilo que a gente carrega, né? Que a gente foi aprendendo, carrega de outras vidas. Se a gente for tirando, limpando isso, esse fluxo vai ser constante e mais puro, né? Porque a gente está sendo impulsionado por ele. E aí a gente recebe esse impulso, só que a gente utiliza esse impulso de acordo com todas as nossas predisposições. Se tirar essas predisposições, o impulso é livre, puro e realizado. Dá para a gente entender dessa forma? Simples assim. Uhum. Simples assim. Essa vida é o próprio grande espírito existindo. Simples assim. Mas o Estamos ego, recebendo o então, impulso, né? O tempo inteiro. então, Que a mas, gente está fazendo com ele, né? então, mas, né, mas assim, só para clarear já, não. Tudo que você falou está de acordo, sim. Tá de acordo aí, tá tranquilo. Mas lembrando que o ego, ele tem uma função de existir, entendeu? O ego, ele não existe por... Então, para que que existe o ego? Só para ficar enchendo as paciências? Não, não. O ego é para que essa centelha se manifeste. Então, tudo aquilo que a gente chama de ego é uma força centrípica. Sim, não, que converge depois, agora centrífugo, não, centrípica, sei lá. Eu quis falar bonito e não deu certo. Depois eu vou pesquisar a palavra. É toda essa força que converge para um único centro e mantém, entendeu? Aquela força que traz para o centro e mantém. Por que isso? Porque a hora que essa essência divina se manifesta, se não tiver uma força que prenda ela dentro desse. Ela não fica, não existe, entendeu? Então, tudo isso que a gente chama de ego é essa força para manter, né? Manter essa essência aprisionada, mas não aprisionada no mau sentido. Acho que a palavra aprisionada fica até ruim, né? Manter essa, essa essência dentro desses planos aqui para que consiga existir dentro desses planos. E depois que começa a existir, começa a ter experiência e começa a entender e retornar para si mesmo, aí todos esses veículos que foram usados, que a gente vai, que você falou, que chama de ego, com todas as predisposições, que são todas essas forças, para que ele seja absorvido pelo eu superior. Entendeu? Aí absorve, está livre, mas você já tem consciência e já está no plano, né? É uma visão, é uma forma de explicar a existência do ego. E é isso. Então, ele não é um obsessor. Depois de um certo tempo que você começa a tomar consciência e despertar e perceber ele, aí você fala, pô, né, é um inimigo, mas não é um inimigo, é, é, como é que fala, né? Eterno, né? Ele era teu amigo até você perceber que ele, né? Até você não perceber que ele existia. A partir do momento que você começa a perceber que ele existia, fica entre inimigo entre aspas, mas na realidade não é inimigo. Ele é todas as forças que ajudou, né? Esse eu sou consciente que está tomando consciência aqui dentro dessa existência dos corpos tridimensionais a existir. Aí, conforme ele vai sendo absorvido e vai sendo purificado, ele não deixa de existir, ele simplesmente está sobre o comando. É que a palavra é tudo difícil de falar, mas tem que falar. Ele está sobre a regência, fica mais bonito, né? A regência desse eu superior. E a partir daí ele continua existindo. Dentro da iluminação, o ego não deixa de existir, porque se o ego deixar de existir, você não consegue se manifestar dentro dentro da tridimensionalidade, porque você precisa comer, precisa isso, precisa aquilo, precisa ir no banheiro, precisa tudo, né? Tudo continua existindo. Obviamente né, que as forças que ele tinha já não tem mais em cima da consciência.
tudo isso você fala, é para explicar aquilo que é difícil de explicar, né? Mas se a gente não fizer esse esforço, para que está estudando, né? É isso. Bastante coisa para refletir, para digerir. Até quinta-feira que vem. Alegrias. Quem sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente finalizar. Gratidão é a presença de todos. Vamos ficar firmes aí dentro do estudo, tá? Gostei muito de ver vocês aí, os que estão chegando também. Muita alegrias aí. É importante, nos motiva a estar estudando junto e nos motiva a estar junto, né? Legal. Então vamos lá, deixa eu passar aqui para o somzinho aqui, para ter o somzinho do músico. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as eras, de todas as raças. Abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insight, compreensão, vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, se é. Raush, Raush, Namastê, alegria.